O Grande Prêmio da China é uma corrida que faz parte do calendário da Fórmula 1 desde 2004. O GP realizado no Circuito Internacional de Xangai marcou a realização de um sonho. O apoio dos organizadores do icônico Grande Prêmio de Macau foi fundamental para pavimentar o caminho da primeira corrida de Fórmula 1 no país asiático em 2004. Mas como isso aconteceu? Quem foram os responsáveis por esse GP chinês deixar de ser um sonho e virar realidade? E mais, quais momentos marcantes a Fórmula 1 teve nesse circuito? E o que aconteceu para o país ter ficado longe da Fórmula 1 por 4 temporadas? Para responder essas perguntas, precisamos voltar alguns anos no tempo, até o fim dos anos 90. Os planos para a realização de uma corrida de Fórmula 1 na China começaram a ser discutidos durante a década de 1990. A intenção era que o Circuito Internacional de Zhuhai fizesse parte do calendário de 99. O circuito de Zhuhai possui 4,3 km de extensão e 14 curvas, oferecendo uma mistura única de desafios técnicos e oportunidades de ultrapassagem. A reta principal é seguida por uma sequência de curvas, incluindo algumas de alta velocidade e outras de baixa, testando a habilidade dos pilotos em diferentes aspectos. Mas um bom circuito nunca era o suficiente para receber a Fórmula 1. O circuito deveria receber uma certificação para receber tais corridas. Essa certificação, dada pela FIA, estabelece padrões mínimos para a realização de um grande prêmio, como questões de segurança, instalações médicas e de resgate, infraestrutura para as equipes e outras coisas. O circuito chinês não conseguiu atingir esses padrões para a certificação e com isso ficou de fora do calendário daquele ano, frustrando os planos do governo chinês e também de Bernie Ecclestone, chefão da categoria, que desejava uma prova no país. Mas tudo mudaria em 2002, quando finalmente estava saindo do papel a ideia de um grande prêmio em solo chinês. A Fórmula 1 formalizou uma parceria com a administração do Circuito Internacional de Xangai para realizar o Grande Prêmio da China. Esse acordo foi concretizado durante o período de construção da pista, que na época tinha se tornado a pista mais cara onde a Fórmula 1 já competiu, ou nesse caso, da China, iria competir. O investimento total foi de 240 milhões de dólares, gastos de abril de 2003 a junho de 2004. O Circuito Internacional de Xangai tem 5,4 km de comprimento e 16 curvas. O renomado arquiteto de circuitos Hermann Tilke projetou o circuito para representar o caractere chinês Shang, que tem como significado a palavra acima. O circuito tem uma mistura de instalações de ponta e símbolos tradicionais chineses, além de ser a primeira pista na China com foco para a Fórmula 1. O projetista alemão também criou uma primeira curva única que se aproxima da segunda curva. Ao analisarmos o mapa do circuito, vemos um formato das curvas 1 e 2 é extremamente interessante, pois é algo que nunca vimos anteriormente na Fórmula 1. Ao entrar nessas duas curvas, o piloto deve ter o máximo de controle do freio e acelerador, pois são bem apertadas. O layout permite que os pilotos lutem por posições e, embora todas elas tenham área de escape, é sempre comum vermos um toque entre os carros já ali na largada dos GPs. É uma corrida que geralmente costuma ser desafiadora, devido à sua mistura de curvas amplas e retas longas. Uma dessas retas está localizada entre as curvas 13 e 14 no circuito e possui 1,2 km, sendo uma das maiores dos circuitos que estão dentro do calendário, fazendo que ele seja excelente ali também para o uso do DRS. Aliás, a curva 13 também pode representar um desafio por si só, já que ela tem um design ligeiramente inclinado, assim como o circuito de Zandvoort na Holanda. O primeiro GP da China aconteceu em setembro de 2004, na parte final daquela temporada, e contou com a vitória de Rubinho Barrichello, que partindo de pole position com a Ferrari, se defendeu muito bem da BAR de Jenson Button e da McLaren de Kimi Raikkonen. O campeão daquele ano foi Michael Schumacher. Teve uma corrida desastrosa e chegou apenas na 12ª posição, uma volta atrás de Rubinho. Mas Xangai seria palco de alguns outros momentos que talvez você não se lembre, mas eles marcaram a categoria em níveis diferentes. Por exemplo, em 2005, o GP chinês estava tendo a oportunidade de encerrar a temporada e a disputa pelo título de construtores daquele ano, entre Renault de Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella e a McLaren de Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, ainda estava em aberto, já que o título de pilotos já tinha sido definida desde o GP do Brasil, onde Alonso se sagraria campeão pela primeira vez. Em 2006, a última vitória também de Michael Schumacher aconteceu nesse mesmo circuito. Era a vitória número 91 do alemão, um recorde que só viria a ser quebrado anos mais tarde por um tal de Lewis Hamilton. Falando em Hamilton, em 2007, o até então estreante perdeu a oportunidade de conquistar o título mundial, logo em seu ano de estreia na Fórmula 1. Naquele ano, Lewis chegava à Fórmula 1 de forma avassaladora. Até o GP da China,
Hamilton já tinha conquistado 12 pódios em 15 corridas disputadas, sendo 4 delas vitórias. E o inglês queria mais, em Xangai ele poderia conquistar o título, algo que demonstrava ainda mais o quanto era o talento daquele jovem piloto de 22 anos. O duelo pelo título era entre Kimi Raikkonen da Ferrari, Hamilton e o até então bicampeão mundial Fernando Alonso, também da McLaren. O campeonato estava muito apertado, mas com claras chances de Lewis conseguir encerrar ali mesmo o campeonato. 107 pontos para o britânico contra 95 de Alonso e 90 de Kimi. Bastava que Lewis vencesse para conquistar o título antecipado, mas um erro bobo jogou tudo por água abaixo, literalmente. O domingo em Xangai era chuvoso, Hamilton estava largando da pole, enquanto Kimi largava ao seu lado na primeira fila e Alonso amargava um quarto lugar atrás de Felipe Massa. Hamilton largou bem e manteve a liderança por 29 voltas, até a pista começar a secar. Nesse momento, a Ferrari de Raikkonen ultrapassa Lewis pela liderança. O estreante estava com os pneus intermediários absurdamente gastos e mesmo assim se manteve na pista. Raikkonen se afastava enquanto Alonso se aproximava cada vez mais. Mas aí veio o momento de finalmente realizar o pit stop e colocar mais um jogo de pneus e reabastecer. Na entrada do pit, Lewis entrou rápido demais e com isso a McLaren saiu de frente e atolou na brita. O desespero era notável. Dentro do carro, Lewis fez gestos pedindo para ser empurrado, mas não teve jeito. O abandono se concretizou. Esse erro bobo de Hamilton custou caro, muito caro. A vantagem de 12 pontos para Alonso caiu para 4, enquanto que a vantagem para Kimi caiu para 7. Hamilton se lamentou muito, mas o campeonato seria decidido aqui no Brasil e o final a gente já sabe, o título ficou com Kimi Raikkonen. Eu sei que você vai ficar bravo porque eu parei o vídeo, mas calma, você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando com uma corrida de Fórmula 1 ao vivo? Bom, a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo, corre conferir que eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar em direção a realizar o seu sonho. Anos mais tarde, em 2010, nós tivemos um dos momentos mais impressionantes e peculiares da categoria de forma geral. Nos treinos livres de sexta-feira, as duas suspensões dianteiras da Toro Rosso, hoje Racing Bulls, de Sebastian Buemi, simplesmente falharam próximo ao ponto de frenagem na curva 14, logo após a maior reta ali do circuito. Isso mesmo que você ouviu, as duas suspensões dianteiras falharam ao mesmo tempo, de uma forma completamente anormal, fazendo com que o piloto suíço perdesse o controle da direção e apenas fosse capaz de frear sua Toro Rosso descontrolada. Buemi bateu o carro na barreira de proteção depois da área de escape na curva 14, mas por sorte saiu sem qualquer ferimento. Sendo assim, apenas um susto espetacular. Uma investigação posteriormente da equipe concluiu que o incidente foi causado por uma falha na coluna de suspensão dianteira direita, que era novo design introduzido para a corrida daquele final de semana. Quando a coluna de suspensão direita falhou, a carga no componente do lado esquerdo foi muito grande para ser suportada, que é o motivo pela qual a suspensão esquerda falhou simultaneamente. A equipe também concluiu que os cabos de segurança das rodas não funcionaram, resultando nos pneus sendo lançados. Os cabos estavam conectados à parte das colunas de suspensão que se quebraram. Posteriormente, em 2019, a Fórmula 1 desembarcou mais uma vez em Xangai, mas dessa vez era especial. Após 69 anos de histórias e momentos inesquecíveis, a Fórmula 1 alcançaria 1000 corridas. E foi justamente na pista chinesa que esse número foi atingido. Nesse dia, mais uma vez, a Mercedes dominou e Lewis Hamilton venceu pela 6ª vez no circuito, sendo o recordista de vitórias. Foi um grande prêmio muito importante, pois além de ser o 1000º grande prêmio, também foi o último GP que tivemos na China desde então. O GP da China ficou fora do calendário da Fórmula 1 entre 2020 e 2023, devido à pandemia aí que você já sabe. A China volta a receber a Fórmula 1 depois de um hiato de 4 temporadas e dessa vez o retorno será ainda mais especial, pois no grid temos a presença de um chinês, o jovem Guan Yu Zhou, um dos pilotos da Keke Sauber, junto com o finlandês Valtteri Bottas. O Grande Prêmio da China sempre foi muito pacífico e sem transtornos, o que é totalmente o oposto de outros GPs que já aconteceram esse ano, como o do Bahrein e Arábia Saudita, dois países cheios de polêmicas dentro e fora da categoria. Um deles, inclusive, já teve uma guerra civil que impediu uma corrida de Fórmula 1. Se você gosta dessas tretas de bastidores da Fórmula 1, se liga nesse vídeo que já começou aí na sua tela e aposto que você nunca viu essa história. Te vejo já!